Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tree of Life, a Árvore da Vida, um canal que Deus colocou no meu coração para trazer uma mensagem de paz, de vida, de alegria para você. Amém? Bem, a mensagem de hoje está lá no livro de Jó, e eu vou ler capítulo 1, versículo 5, mais a parte B. E Jó santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Karine, o que você quer dizer? A história de Jó, um livro bem conhecido, e todo mundo sabe que a história de Jó fala sobre o sofrimento dele. E muitos achavam que Jó tinha pecado. Só que a Bíblia fala que não, Jó é um homem íntegro. E o que aconteceu na história de Jó foi que o próprio Deus falou com Satanás sobre a vida de Jó. A Bíblia fala: observaste meu servo Jó, homem fiel, íntegro. Aí Satanás vai e responde para ele. E que eu vou falar de palavras bem mais assim, não fidedignas como está na palavra de Deus, mas é só para você entender o cenário, o contexto. E Satanás, claro, você dá tudo para ele. E a Bíblia vai e fala que Deus permite que Satanás entre na vida dele no sentido de você pode ir lá tirar as coisas que ele tem, porque você vai ver que ele vai permanecer íntegro. Ele vai continuar me adorando, me buscando, reconhecendo. E foi o que aconteceu. Deus permitiu, Satanás foi lá, matou os filhos dele, tirou todos os seus bens, deixou ele com feridas, com doenças, com chagas, e mesmo assim Jó, ele não blasfemou, ele não reclamou, ele não murmurou perante a Deus. E aqui eu aprendo uma lição com a vida de Jó, e eu queria trazer essa lição para mim e para você. Independente do sofrimento que ele estava vivendo, a Bíblia fala que ele perdeu seus filhos, seus rebanhos, seus gados, que ficou doente. Então, assim, eu imagino que foi um cenário destruidor. Mas mesmo Jó se coçando com um caco de telha, que a Bíblia fala, ele não blasfemou. Os seus amigos iam até ele e falavam assim: ei, você deve estar pecando. E no versículo que a gente leu aqui, falava que Jó, antes, ele oferecia sacrifícios todos os dias pelos seus filhos e por ele. Ou seja, Jó, todos os dias, ele se dobrava na presença de Deus e ele oferecia sacrifício. A ação de Jó era essa: oferecer a Deus o seu melhor. Mesmo que os filhos dele tivessem pecados ou não, ele fazia por ele e pelos seus filhos. Essa é a ação. E aí o que me chama a atenção é que Deus está ensinando aqui no livro de Jó como a gente deve agir e como a gente deve reagir. Jó, ele agia todos os dias. A Bíblia fala assim, assim fazia Jó continuamente. Então eu aprendo hoje que nós devemos fazer constantemente, continuamente, adorar a Deus, buscar a Deus, orar, se entregar, adorar, dar o nosso melhor. E aí, quando as circunstâncias parecerem contrárias, nubladas, parece que a tempestade não acaba, como aconteceu com Jó. Jó ficou doente, Jó perdeu tudo. E Jó continuava na mesma postura. Ele oferecia sacrifícios a Deus, ele oferecia louvores. Então Deus está ensinando como a gente deve agir e como a gente deve reagir ao meio de duas situações, tanto boas quanto ruins. E você hoje, qual situação você decide? Porque é muito fácil a gente agir de forma correta, agradecendo a Deus, sendo grato, louvando, amando, adorando, quando as coisas estão boas. Mas e quando as coisas estão ruins? Como é a nossa ação? Como a gente reage? Jó, ele continuou reagindo da mesma forma. E que eu e você, a partir desse aprendizado, disso que a gente acabou de entender aqui da palavra de Deus, a gente venha tomar as mesmas atitudes que Jó. A Bíblia fala que por isso, Deus ele deu, lá no capítulo 42, você vai ver tudo em dobro. E não é que a gente esteja buscando as coisas materiais e terrenas, mas uma das coisas que me chama a atenção nesse livro de Jó é que Jó,
mesmo com a dificuldade, com o problema, ele não estava buscando bens materiais, ele não estava buscando uma família, ele não estava buscando o dobro de tudo aquilo que ele já tinha. Ele estava buscando a Deus. E a Bíblia fala que Jó, ele faz um pronunciamento, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Que assim como Jó, em vez de a gente conhecer a Deus por ouvir falar, que a gente possa ver Deus todos os dias na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que toda ação a partir de hoje na sua vida e reação venha ser para Ele, por Ele, porque tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe.